Escola dos Hebreus. Uma escola de produtores de provas. Uma escola de sinais, prodígios e maravilhas. Escola dos Hebreus. Uma escola de felicidade, sucesso e riqueza. Espírito de revelação. Palavra rema. Entra dentro de mim e muda a minha vida, em nome de Jesus. O tema hoje é produtor de prova. Alguém tem ideia do que eu vou falar hoje? Alguém tem ideia? Levanta mais ou menos. Levanta a mão. Tem ideia? Ninguém nem imagina o assunto? O rema, o enigma, o mistério? Então, preste atenção. Qual é o tema? Eu quero um grito. Qual é o tema? Produtor de provas. Em Atos 1:8 diz assim, Jesus dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos repetir isso aí, vamos lá. O diabo ouvir, vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora olha bem. Jesus, antes de subir ao céu, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Com qual propósito? Com qual objetivo? E sereis, repete, vamos lá. Minhas testemunhas. Repete 1, 2 lá. E sereis minhas testemunhas. Podia ouvir, vamos lá. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, como que você... Vamos mergulhar no entendimento. Por que Jesus prometeu transformar o meu corpo, o seu corpo em templo do Espírito Santo e te encher do Espírito Santo, te revestir do Espírito Santo? Ou seja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é uma pessoa e ele vai morar dentro de você. Diga assim: Espírito Santo, mora dentro de mim. Podia ouvir, vamos lá. Ele prometeu isso com um propósito, de você se tornar uma testemunha dele em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Ele poderia dizer Belo Horizonte, Grande BH, interior de Minas e o mundo inteiro. Agora, quando uma testemunha vai diante de um juiz, o juiz diz para ela assim: você tem como provar o que você está dizendo? Porque se você não provar o que você está dizendo, você pode sofrer um processo criminal. Então a testemunha, ela é na verdade uma produtora de provas. Ela tem que provar que o que ela está dizendo é verdade. Então Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão se tornar produtores de provas que eu estou vivo, que eu ressuscitei dentre os mortos. Vocês vão ser produtores de provas, vocês vão ser produtores de provas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Eu vou dizer assim: quem é você? Se levanta violento e diz assim: produtor de provas. Igreja viva. Quem é você, igreja? Então, agora, vamos caminhar um pouquinho mais. Lá em Mateus capítulo 28, do verso 11 ao 15, olha para mim. Vamos ler lá, vamos lá. E indo elas
Eis que algumas da guarda foram à cidade contar aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos de Jesus e o roubaram enquanto dormimos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Olha que coisa impressionante. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, a notícia da ressurreição dele foi uma bomba atômica em Jerusalém. O túmulo está vazio. Oh, Jesus, o túmulo está vazio. E houve testemunhas de ter visto ele vivo depois da ressurreição. Quando os sacerdotes, os religiosos da época perceberam que Jesus tinha ressuscitado, eles procuraram o exército romano. E eles deram alta soma de dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Eu vou dar a vocês muito dinheiro, soldados, para vocês irem de casa em casa contando uma mentira. Mas não diga que é mentira. Vocês vão dizer de casa em casa que de madrugada os discípulos roubaram o corpo de Jesus e enterrou o corpo dele no deserto da Judeia. Então os soldados, eles espalharam por Jerusalém, Belém, Judeia, Samaria, e por onde eles estavam, a custo de muito dinheiro, pregando uma mentira. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus e enterraram no deserto da Judeia. Então a mentira foi na frente. Sempre a mentira vai na frente. Mas ao mesmo tempo, olha que coisa maravilhosa. A igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, vão de casa em casa, vai de casa em casa, e eles estavam dizendo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Vocês querem aceitá-lo como Salvador e serem batizados nas águas? Aí, como a mentira tinha chegado primeiro e a verdade depois, e eu tenho uma notícia para te dar: a mentira pode ter chegado primeiro, mas quando a verdade chega, derruba a mentira. Quando a verdade chega, ela derruba a mentira. Senta a igreja. E aí, escola dos Hebreus, hein? E aí, olha bem, por causa da mentira ter chegado primeiro, as pessoas ficavam em dúvida: ou eu creio que ele está morto, ou eu creio que ele está vivo. Está pegando aí? Aí eles diziam assim, para os apóstolos, para os cristãos: você está dizendo que Jesus está vivo. Você pode me provar que ele está vivo? Você tem como me provar que ele está vivo? Como os cristãos estavam cheios do Espírito Santo, eles eram o quê? Você não está ligado. Eles eram o quê? Dá um grito aí, vamos lá. Os homens, as guerreiras. Agora, como que é que eles provavam, Pastor Milton? Como que eles podiam produzir provas que Jesus estava vivo?
Sabe como? Através de sinais, prodígios e maravilhas. Não, senta aí que eu vou melhorar para você. Eles diziam assim: eu vou provar para você que Jesus está vivo. Eles abriam os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, a voz dos mudos, levantavam os paralíticos, ressuscitavam os mortos, limpavam os leprosos. Abre essa boca e dá glória! Senta aí, igreja. Então, eles só conseguiam provar que Jesus estava vivo através de sinais, prodígios e maravilhas. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios 2:4, ele diz assim: a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, mas sim numa demonstração do poder de Deus. Igreja, quando é que a igreja foi fundada em Jerusalém? A igreja não foi fundada quando um cantor gospel cantou um hino lindo. Não foi fundada quando um coral afinado cantou um hino maravilhoso. Ela não foi fundada quando um pregador de língua prateada pregou um sermão bonito. A igreja nasceu quando Pedro levantou o paralítico, dizendo: eu não tenho prata e nem ouro para te dar, mas o que tem, isto eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. Quem é você? Quem é você, igreja? Agora, uma coisa impressionante é que a ausência do Espírito Santo dentro do homem faz ele se tornar incrédulo. Quando eu prego alguma coisa aqui, eu desafio alguma coisa que você não crê, é a ausência do Espírito Santo. Eu vou provar isso na Bíblia para vocês. Eu vou provar isso na Bíblia. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, no verso 9 ao 18, diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, o domingo é dia do Senhor. Domingo não é o dia do atleta nem do cruzeiro, é o dia do Senhor. Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Só um detalhezinho. Jesus, antes de ser crucificado, ele chamou os discípulos assim: Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, eles vão me crucificar e eu vou morrer, mas fica calmo, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então ele, com a palavra dele, ele garante que ele ressuscitaria dentre os mortos. E ele disse: não chorem por mim, não se entristeçam por mim, não fiquem angustiados com a minha morte, porque eu vou ressuscitar. Ok? Mas o que acontece? Tudo diferente. Aqueles homens que andaram com Jesus 3 anos, estavam o quê? Tristes e chorando. Chorando e tristeza, por quê? Por causa da morte de Jesus. Morreu. 11. Estes que choravam e tristes, ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram.
Pedro não acreditou que ele estava vivo. E Maria disse assim: Pedro, eu vi ele. Ele falou comigo, ele me chamou pelo meu nome. Ele me ordenou que eu viesse dizer para você que ele está vivo. João, você que deitou no colo dele, no peito dele, ele está vivo. Ele disse: não acredito. Não acredito. Tomé. Não acredito. Felipe. Não acredito. Não acredito. Não acredito. E Tomé foi mais violento ainda. Ele falou assim: eu só acredito se eu colocar minha mão nas chagas dele. Eu só acredito se eu enfiar a mão no peito rasgado dele, nas mãos ensanguentadas, se eu enfiar. Não acredito! Por que eles não acreditavam? Porque eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E a ausência do Espírito Santo dentro do homem faz ele se tornar incrédulo. Ele ouve, ele escuta, ele vê falar, mas dentro dele existe uma incredulidade. Mas quando o Espírito Santo é derramado, ele passa a crer. Dá um grito de glória. Agora, esses homens, vamos lá no 12. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles anunciaram. Jesus aparece para mais dois homens. E esses dois homens, e eles o anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. Era um bando de incrédulos, por causa da ausência do Espírito Santo. Finalmente, Jesus. Dá um grito finalmente aí, vamos lá, 1, 2 e... Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto o ressuscitado. Deixa eu mastigar isso para você. Jesus chega, ele não entra pela porta, ele atravessa a parede. Senta aí, igreja. Está começando a esquentar. Ele não bate na porta que estava trancada às 7 chaves. Ele não bate na porta, ele atravessa a parede. Ele diz assim: Pedro, Felipe, André, vocês não tinham direito de duvidar que eu ressuscitaria. Tomé, enfia a sua mão no meu peito. Enfie as suas mãos nas chagas das minhas mãos. Toca em mim, Tomé. Vocês não tinham direito de duvidar, porque eu investi em vocês 3 anos da minha vida. Vocês viram eu ressuscitando os mortos. Vocês me viram abrindo os olhos dos cegos, limpando os leprosos, levantando os paralíticos. Você viu eu multiplicando os pães e os peixes. Vocês não tinham direito de duvidar que eu ressuscitaria. Então Jesus, ele censurou, ele deu uma dura, ele repreendeu a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, os que tinham visto já ressuscitado. Pedro, por que você não creu quando Madalena disse que ela tinha me visto? E ele pega esse bando de incrédulos, homens que não tinham direito de duvidar dele. Carnalmente, Jesus deveria ter dado as costas para eles. Ele diz:
Não preciso de vocês. Eu perdi tempo com vocês 3 anos, porque vocês duvidaram que eu tinha poder de ressuscitar. Mas ele não fez isso. Ele olhou para aqueles homens incrédulos que não acreditaram na ressurreição dele e censurou eles, repreendeu eles, exortou eles e olhou para eles e disse assim, olha que coisa forte. Ele disse assim, o 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, ele não estava procurando homens perfeitos. Ele não estava procurando homens perfeitos. Ele sabia que os homens não têm perfeição. Mas ele pegou homens e disse assim, eu vou transformar homens incrédulos. E eu estou dizendo, não saio de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Abre essa boca e dá grito de glória. Senta a igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. 17. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Reaja aí, produtor de prova. Dá grito de glória, dá grito de glória. Não fica aí parado não, dá um grito de glória. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Abre essa boca e dá grito de glória. Dá um berro aí, glória! Quem é você? Estou sentindo frieza. Quem é você, igreja? Senta aí. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Jesus disse assim: pastores, formados em Instituto Bíblico e seminários, ficai em Jerusalém, porque eu vou ungir só os pastores. Eu vou dar o poder do Espírito Santo só aos pastores. Foi isso, não? Ele falou assim, não. Ele diz assim, pedreiro, carpinteiro, mecânico, vendedor, gari, advogado, médico, ficar em Jerusalém, porque eu vou dar o meu poder para todos vocês. Senta aí, igreja viva. Você não pegou ainda, eu vou mastigar para você. A igreja primitiva, ela era uma produtora de provas. E o poder de Deus não era apenas de Pedro, de Paulo, de Silas, de Tiago. O poder de Deus pertencia à igreja. Abre essa boca e dá grito de glória. Daí. Agora, tinha um rapaz que todo dia chegava para o pé do patrão dele, que era muito rico, falava assim, doutor, só tem que ir na minha igreja, o meu pastor é uma bênção, ele prega muito, Deus usa ele muito, vai lá na minha igreja, doutor. E ele nunca foi. Mas todo dia vai assim, doutor, tem culto quarta-feira, tem culto domingo, vai lá que meu pastor é uma benção. Aí um dia o doutor, aquele homem rico, chegou lá na igreja
Chegou atrasado porque ele era atleticano. Ele chegou lá e ficou sentado lá atrás. Aí o empregado dele olhou e falou assim: gente, graças a Deus o meu patrão está aqui. Aí tinha um rapaz cantando. O que estava cantando recebeu um bilhete. E o bilhete dizia assim: hoje o pastor não vai vir porque tem um compromisso inadiável. Escolha alguém da igreja para pregar hoje. Aí um caipira levantou: hoje é meu dia. O caipira. Aquele caipira que falava nós vai, nós foi, Jesus. Aquele caipira que nunca foi na escola. Aquele caipira que ele era só trabalhava na enxada. Ele tinha, naquele dia, deu tempo de ir para a igreja, o pé dele estava tudo cheio de esteco de boi, e ainda suado, a camisa toda suada. Ele falou assim: eu vou pregar hoje. Uai, é eu que vou pregar hoje, uai. É eu. Aí, o empregado falou assim: gente do céu, que desgraça é essa? Logo hoje que meu patrão veio aqui, eu vou ficar desmoralizado. E o empregado saiu baixinho e foi embora. Não quero ver nenhum resultado. O patrão ficou. E o caipira pegou a palavra e começou a dizer: nós vai, nós foi, e não sei mais o que, Jesus está aqui, não sei mais o que. E começou a pregar. E o fogo foi derramado sobre a igreja. E ele diz assim: eu estou fazendo um apelo para quem quer aceitar Jesus como Salvador. E aí, na hora que ele fez o apelo, o primeiro a levantar foi o doutor. Foi o patrão. Ele veio na frente, aceitou Jesus, chorando. Agora, senta aí, igreja. Senta aí, presta atenção. No outro dia, o empregado estava lá, na sessão dele, cabeça baixa, não queria nem ver o resultado da desgraceira. Ele ficou lá quieto, e o patrão chegou e disse assim: paz, irmão. Paz, meu irmão. Paz, meu irmão. Paz, meu irmão. Abre essa boca e dá grito de glória. Aí eu vou assim, como paz? Eu falei assim: não, rapaz, eu não te vi na igreja ontem, mas eu fui lá ontem, e o caipira é fogo puro. O caipira, quando ele abre a boca, Deus desce do céu e faz maravilhas. E eu entreguei minha vida para Jesus. Eu estou dizendo com esse testemunho, dizendo para você o seguinte: não importa se você é preto, branco, azul, gordo, magro, se você é rico ou pobre, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai esvaziar o inferno e encher o céu. Abre essa boca e dá grito de glória. O Espírito Santo pertence à igreja. O Espírito Santo pertence à igreja. O Espírito Santo pertence à igreja. Abre essa boca e dá grito de glória. O Espírito Santo pertence à igreja. Senta aí, igreja. Uma professora de escola bíblica dominical, de classe de crianças. Tinha umas 10 crianças na classe, tudo menino de 7 anos, 8 anos. E a professora diz assim: meninos, o mundo está precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens que quando abrem a boca é Deus que está falando. E aí um menininho de 7 anos levantou a mão e disse: professora, fica tranquila, eu serei esse homem. Sabe quem foi aquele menino? D.L. Moody, um dos maiores pregadores da história da humanidade, do século passado. Eu estou dizendo para você, Deus está levantando hoje, nessa noite, produtores de provas, homens e mulheres que vão mudar a história da humanidade, vão mudar a história da sua família, vão mudar a história da vida de quem trabalha com você, vão mudar a história de quem estuda com você. Abre essa boca e dá grito de glória.
Quem é você? Senta aí. Jesus, doze discípulos aqui. João 6, 28. Você nunca mais vai esquecer disso. Jesus reuniu os alunos da escola dos Hebreus, 12 homens. E o professor era ele. E ele disse assim: Meus discípulos, vocês têm visto eu abri os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, a voz dos mudos. Vocês têm visto eu levantar os paralíticos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Eu tenho algo para dizer a vocês. Todos vocês podem fazer o que eu faço. E tem mais ainda. Vocês poderão fazer obras maiores do que eu faço. Porque tudo que eu estou fazendo ainda não é o limite de Deus. Aí eles fizeram a pergunta para Jesus. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para realizarmos? A minha Bíblia está realizar. Para realizarmos as obras de Deus. Senhor, o que nós devemos fazer para realizarmos as obras de Deus, para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, esvaziar o inferno e encher os céus. Que faremos? O que devemos fazer, Jesus, para realizar as obras de Deus? Aí Jesus deu uma resposta que vai mexer com a sua cabeça. Ele não disse: vocês têm que ficar 7 anos no Instituto Bíblico. Vocês, ele não disse, precisa de ir para um seminário e ter um diploma. Ele não disse isso. Vocês, para fazer o que eu faço, vocês não precisam. Vocês precisam só de uma coisa: crer em mim. Aquele que crê em mim está preparado. Aquele que crê em mim está preparado. Põe o 28 aí, o 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Resumindo, o homem e a mulher que crer em mim e estiver cheio do Espírito Santo, ele está preparado para esvaziar o inferno e encher o céu. Dá grito de glória, dá grito de glória. Basta crer em mim, basta crer em mim, basta crer em mim, basta crer em mim. Senta aí. Eu vou revelar para vocês uma coisa
Vocês vão ficar assustados. Todos os seminários de teologia que existem no mundo, o seminário de teologia da igreja presbiteriana, da igreja metodista, da igreja do evangelho quadrangular, das igrejas batistas, são os seminários tradicionais. Sabe por quê? Porque os professores não são homens de sinais, prodígios e maravilhas. Eles são pregadores de palavra logos, palavra do conhecimento. E a maioria deles, porque eles não têm o Espírito Santo, eles são incrédulos. E eles desestimulam os alunos que estão ali querendo aprender para pregar o evangelho. Eles desestimulam eles a não pensar em sinais, nem prodígios, nem maravilhas. Eles não querem saber dessa palavra produtores de prova. Eles querem a letra fria. Por isso que Paulo disse, a letra mata, mas quem está cheio do Espírito Santo, ele produz vida. Senta aí, igreja. Você sabia que o pastor Jerônimo Onofre da Silveira, de 1,70 m de altura, que tinha cabelo preto, agora tem cabelo preto e branco, e não é atleticano nem cruzeirense? Eu sou matéria de muitos seminários de teologia. Eles começam a discutir, será que abrir olhos do cego é verdade? Eles pegam os milagres do tempo dos anjos que está no YouTube e colocam lá. Vão discutir hoje sobre Manassés, sobre cura divina, sobre sinais, prodígios e maravilhas. Mas eu estou dizendo, enquanto eles estão discutindo, eu estou esvaziando o inferno, enchendo o céu. Enquanto eles estão discutindo, eu estou abrindo os olhos dos cegos, estou levantando os paralíticos, estou expulsando os demônios. Diga glória! Senta aí, igreja. E esse bando de incrédulo denomina os homens e as mulheres, vocês, de hereges. Hereges são eles. Há muitos anos atrás eu fui fundar a igreja quadrangular em 7 Lagoas. Naquele dia, mais ou menos, um calor de 35 graus, um calor. Eu ia pregar 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, numa quarta-feira. O primeiro culto da igreja lá em 7 Lagoas. Fiz o culto da manhã. Aí um aluno do Instituto Bíblico, um negão escovado, bonito, cheiroso, um cabelo escovado, bonito. Eu falei, pastor Jerônimo, eu posso ir no culto das 3 horas? Ele é aluno do Instituto Bíblico. Estava no 4º ano. Falei, claro, vem cá me dar uma mão. Ele chegou 3 horas da tarde, um sol quente, com um terno branco, sapato branco, uma gravata que eu nunca tinha visto, coisa mais linda, e uma rosa vermelha do lado. Quando ele chegou, todo mundo diz assim, esse aí é o pastor, porque eu cheguei todo esquisitinho, né, baixinho, né? E ele chegou todo, né? E eu, quando eu peguei o microfone, ele sentou no altar. Arrumou a rosa vermelha. Pegou a gravata. E eu lá,
ralando, expulsando demônio, e ele não perdia a pose. Quando eu comecei a expulsar demônio, gente, a abertura de obra é uma coisa impressionante. O que tem de gente demoniada é uma brincadeira. Caiu um cara lá da altura do Emilson, fica de pé, Emilson. Possesso de Tranca-Rua, Pombagira, Maria Padilha, Preto Velho, tinha tudo enquanto demônio no cara. O cara pegou um banco, aquele banco meio estragado assim que tinha lá, e começou a rodar com o banco assim, rodar, e ficou 10 homens para segurar ele. 10 homens em cima dele, e ali, e o demônio resistindo, e o negão lá. Falei assim, vai lá ajudar, rapaz. Aí ele foi. Aí quando chegou os 10 homens segurando o cara, ele falou assim, soltem-no. Soltem-no. Aí os 10 soltou. O demônio partiu para cima do negão. Partiu para cima dele e pá, ele começou, segurem-no. Eu estou dizendo para você, não é diploma, é o Espírito Santo dentro do homem. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis produtor de prova em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Reaja aí, igreja viva. Senta aí, igreja. Eu quero ver na hora de você fazer sinais, prodígios e maravilhas, você levar o diploma e assim, olha qual é o diploma. Vai abrir o olho do cego, vai expulsar demônio. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Senta aí, igreja. Eu quero para arrebentar tudo. Eu vou dizer quem é você, se levanta com violência, produtor de prova. Igreja viva. Quem é você, igreja? De pé os produtores de provas. O produtor de provas, ele esvazia o inferno e enche o céu. No trabalho dele, no colégio dele, na rua dele, no prédio onde ele mora, na fila do ônibus, na fila de não sei de quê. Porque ele está tão cheio do Espírito Santo que ele não perde oportunidade. Jesus diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e confins da terra. Agora senta aí. Quando eu entrei na igreja, há 46 anos atrás, o meu pastor disse, Jerônimo, você quer realizar as obras de Deus? Você precisa receber o Espírito Santo. Você precisa falar em outras línguas. Você precisa receber os dons espirituais. E eu mergulhei em jejum, em oração, em vigília, nos retiros espirituais, buscando o Espírito Santo. Até que um dia o meu sobrinho, Clédson, chamou o Paulinho, meu irmão, para uma noite de oração com pouquinha gente.
E quando eles chegaram no sábado de manhã, na minha casa, ele bateu lá na porta e falou assim: Jerônimo, você está acordado? Eu falei: estou. Aí entrou ele e o Paulinho. E quando eu olhei para o Paulinho, eu vi o rosto dele brilhando. E o Paulinho começou a dizer: Jerônimo, eu recebi o poder do Espírito Santo, eu fui batizado no Espírito Santo. Quando ele falou que tinha sido batizado no Espírito Santo, eu fiquei revoltado. Eu falei assim: Jesus, eu estou buscando isso tem muito tempo e até hoje eu não recebi. O Paulinho, que o Paulinho é melhor do que eu? Ao invés de eu ficar satisfeito, feliz com o testemunho que o Paulinho, meu irmão, tinha recebido o Espírito Santo, eu fiquei revoltado quando eu falei: Deus, e eu? E eu? Aí o cara falou assim: você quer receber o Espírito Santo, Jerônimo? Meu sobrinho. Falou: quero. Eu falei: então vamos orar. Ali naquele quarto escuro, a porta do quarto era aquela porta partida no meio, janela e porta de baixo. Uma luz bem fraquinha. Nós começamos a orar. E um clarão entrou no quarto. E o Espírito Santo, ele veio sobre mim. E foi algo tão glorioso que parece que eu entrei no ventre da minha mãe e nasci de novo. Um sábado de manhã. E aí eu pude perceber o que é um homem que está na igreja sem o Espírito Santo e o que é um homem estar na igreja cheio do Espírito Santo. Senta aí, igreja. Os apóstolos diziam o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Deus te trouxe aqui para te dizer, irmão, irmã, jovem, papai, mamãe, vovô, vovó, você não pode ficar na igreja sem o Espírito Santo. Você não pode, você tem que ter sede dele, buscar ele, fome dele, porque ele disse, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Fica de pé. Diga para o seu irmão assim: Jesus vai te batizar hoje com o Espírito Santo para você ser um produtor de provas. Agora olha para mim. Quem ainda não fala na língua dos anjos, levanta a mão para me ver. A maioria. O Espírito Santo, ele vem regado com o primeiro dom, que é o dom de falar na língua dos anjos. Você fala assim: pastor, como é que é falar na língua dos anjos? O seu espírito, a sua boca é tomada pelo Espírito Santo. E você conversa na língua que os anjos conversam com Deus. É uma coisa gloriosa. E hoje Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Diga assim: acompanhado com o dom de falar na língua dos anjos.